pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Eu fico muito feliz com a sua presença e hoje eu resolvi compartilhar uma questão assim muito pessoal mesmo, uma percepção, uma intuição, né, que eu tive aí com relação ao questionamento que eu vinha fazendo. Assim, eu acho que é coisa que a gente faz de maneira até esporádica mesmo, né? Então, assim, durante algum tempo eu fiquei muito ligada a essa questão de tentar compreender a essência de Deus. O que seria Deus de fato, né? O que seria? Seria um ser? Seria uma presença? Seria um princípio? Uma fonte primeira de todas as coisas, né? E aí eu fiquei inquieta, né, com isso. Eu acho que foi também essa vontade de se sentir pertencente, conectada, né? Não se sentir tão segmentada, fracionada, fractada, separada, né? Como se tivesse essa necessidade de se sentir uno, se sentir ligada, né? A gente é ensinado aqui, desde que a gente nasce, a se fragmentar demais, né? A gente vê essa fragmentação acontecendo em todas as áreas da vida. A gente começa fragmentando pelo sexo, né? Pelo se é homem, se é mulher, né? Pelo gênero masculino e feminino. E hoje já tem tantas fragmentações também com relação a gênero, né? Que a gente já nem entende muito mais. Mas assim, eu sei que tem muitas divisões. Aí a gente começa a fracionar e fragmentar com questão religiosa, né? O grupo dos evangélicos, o grupo do católico, o grupo do espírita, o grupo do umbandista, do candomblé e tudo mais. Então, assim, a gente é uma sociedade muito dada à fragmentação, né? E aí fragmenta de acordo com classe social, o bairro que mora, fragmenta através do nível de escolaridade, né? E vai se fragmentando, né? Hoje em dia está muito intensa essa coisa da política, então as pessoas vão segregando com relação à política, né? Uma coisa que me estranha muito, às vezes tem gente brigando por causa de candidato, de partido, né? E aí às vezes até familiares que entram em conflito por causa de partido A, partido B. Então você vê que é uma sociedade muito fragmentada e a religião também fragmenta muito, né? E aí eu vejo que isso tudo é um orquestramento, é um ordenamento, é um modo operante mesmo para gerar isso, né? Para gerar essa fragmentação, essa desconexão, né? Porque um ser fragmentado, que inclusive fragmentado em todas as suas ramificações, até dentro da família, né? Aquela fragmentação dentro da própria família, e isso vai tornando o ser humano um ser humano fraco, né? Uma humanidade fraca, porque ela não tem unidade, né? E aí essa sociedade vai se tornando muito frágil, né? E sem, vamos falar assim, essa postura una, até mesmo para defender aquilo que ela deveria defender, né? Então, assim, eu tô falando isso tudo, eu comecei falando de Deus, mas porque eu acho que essa fragmentação, ela é um pouco proposital, na verdade, né? É aquela situação que eles têm aí, né? Aquela frase que é dividir para conquistar. E aí a gente continua dividido e seguindo aí o que poucos, né? Como alguns que estão acima aí, dentro de uma hierarquia de poder, nos direcionam. Então, uma grande massa frágil, fragilizada, é direcionada por poucos, que usa, né, dessas várias fragmentações para separar, né, para a humanidade não ter uma compreensão dela mesma e nem ser unificada, né? Porque no passado, antes dessa fragmentação toda, a sociedade ela era mais coesa, mais una, mais forte, né? Defendia mais aquilo que ela considerava como algo importante dentro da própria cultura e dentro das suas conquistas, né? Então não era muito fácil conduzir e controlar. Hoje é muito mais fácil. Mas aí essa questão desse pertencimento, de não se sentir dentro dessa fragmentação, eu fiquei pensando sobre essa situação de Deus, né? Que figura seria essa
Que energia seria essa, né? O que seria realmente Deus em nossas vidas? Ou o que seria Deus? E eu deitei, como sempre eu deito, e às vezes quando eu deito com as minhas inquietações, eu vou tendo alguns acessos, né? Acessando algumas informações. E aí nesse dia eu deitei com essa percepção, com essa indagação, na verdade, e aí logo que eu me vi num estado mais de relaxamento, eu fui me sentindo muito abraçada, muito acolhida, muito contemplada, sentindo muita paz e ao mesmo tempo muita amorosidade. E eu recebi umas orientações assim, que vinha como uma voz lá na minha mente, aprofundando, reverberando mentalmente, e aí falando sobre essa condição, né, dessa energia divina, dessa fonte primordial. E aí foi falando assim de maneira bastante empática e amorosa, falando assim comigo: olha, eu sou tudo que existe, eu sou tudo que há. E eu, na verdade, me experimento daquilo que é chamado de minha criação. A minha criação faz parte de mim. Eu sou a própria criação. Eu me manifesto por meio da minha criação e eu me experiencio através da criação. Somos todos uma coisa só, né? Então é uma fonte primordial que se fractou, que se dividiu em várias outras pequenas porções para experimentar, né, vivenciar, ter experiências, e eu, através dessas várias porções, eu vou experimentando tudo que existe, tudo que há, através dessas minhas pequenas porções, né, que somos nós, que é tudo que existe, e aí é tudo que existe mesmo, tá? Desde do mineral, vegetal, animal, hominal, e tudo que nós compreendemos como outros seres, seja deste planeta, de outro planeta, e seja até mesmo as próprias estrelas, os próprios planetas. Então eu fui percebendo que Deus, ele se constitui de tudo que existe, de tudo que seria aí sua criação, e ele se manifesta e vamos falar assim, se complementa através dessas nossas experiências, sabe? Não sei se seria complementa, mas ele se manifesta e ele passa a experienciar, né, essas diversas experiências que vai integrar essa fonte primordial, essa fonte primeira. Então imagina um grande oceano. O oceano, ele é um. Não tem divisão, não tem separação, não tem polaridade, não tem sombra, não tem luz, né? E aí você pega daquele oceano diversas gotas e vai colocando essas gotas em várias órbitas, em várias outras dimensões e possibilidades ambientes, né? E a partir então, né, dessa separação, essas gotas vão experimentar a subjetividade e vão viver as suas experiências, cada um no seu ambiente. Depois dessas experiências, essas gotas retornam então para o oceano. E quando elas reintegram no oceano, elas levam então todas as suas experiências e ali voltam a ser uno novamente, né? Aí já não tem mais a gotinha que tem o RGX, CPF-X, ou que vive no planeta A, no planeta B, ou que é um vegetal, um animal. Ali volta tudo ficar junto e misturado, sem uma individualidade, né? Sem uma separação, sem uma dualidade. E aí eu fui entendendo que Deus é como se fosse esse corpo de luz maior e supremo, e que nós somos fragmentos desse corpo de luz, experimentando e levando para Deus aquelas informações que a gente tem
e que a gente vai captando aí ao longo das nossas experiências, que é como Deus se manifesta. E aí foi interessante que estava tocando uma música, alguém colocou uma música, um vizinho colocou uma música, não me recordo, para falar a verdade, qual música era, mas era uma melodia muito bonita, né? Era uma melodia, uma cadência muito bonita. E aí eu estava ali recebendo essas informações, ao mesmo tempo essa vibração dessa música, e aí retratou a mim, olha, ouvindo esses acordes, essa melodia, eu também me manifesto e me experimento através dessa arte e de todas as artes que existem. Quando alguém cria, né, essas ondas, essas frequências, que é essa música que é tão boa aos ouvidos, que nos faz tão bem, eu estou também me apoderando, me empoderando dessa informação, dessa percepção, né, dessa característica, né, que esse compositor, que esse músico está trabalhando, né? Então é como se Deus, de certa forma, ele vivesse através de todas as possíveis experiências que nós criamos aqui, né? Inclusive das experiências que levam sentimentos mais de sofrimento, de dor, né? Tudo isso vai sendo um componente. Só que a fonte em si, a fonte primordial, não tem dor, não tem sentimentos infelizes, não tem perturbações e medo. É tudo, vamos falar assim, no aspecto primordial, né? Sem essa dualidade, sem essa sombra. Então nós vamos coletando essas experiências, mas à medida que nós vamos vivenciando e nós vamos adentrando em sentimentos de mais dor e mais sofrimento, onde a gente pode de repente vivenciar orgulho, inveja, vaidade, tristeza, né? Emoções como medo, a gente tem que ir trabalhando isso, né? Trabalhando. E o nosso grande desafio é trabalhar esses aspectos em nós, para que a gente possa então reintegrar a essa fonte, né? Então a gente não tem como voltar com essa fonte sentindo ódio, a gente não tem como reintegrar essa fonte sentindo inveja, sentindo raiva, né? Vivenciando esses sentimentos mais difíceis, porque não reverbera nessa fonte. Então, por exemplo, se a gente não trabalha, a gente não reintegra nesse grande oceano. Então, a nossa tarefa é vivenciar tudo, e a partir do momento que vivenciar tudo, saber aquilo que é importante e é útil e vale a pena para a gente levar para reintegrar a essa fonte primordial. Então, enquanto a gente não trabalhar nossos aspectos aí, que a gente foi aprendendo também com essa separação, com essa fragmentação do todo, que a gente vive muito, inclusive, no nosso plano aqui encarnado, como eu falei no início, de fragmentação, de separação. Enquanto a gente não consegue trabalhar essas percepções, esses sentimentos menos felizes, a gente não reintegra, simplesmente por questão de frequência, de vibração. Então, para reintegrar a fonte, a gente precisa vibrar nessa fonte. É como se aí é a hora de levar para a fonte aquilo de melhor que a gente experienciou, vivenciou. Então, se eu trago uma mácula, se eu trago um sofrimento, um sentimento ruim, não dá. Não é porque Deus é ruim, é porque não tem frequência, não vibra, não tem sintonia. E é como se fosse uma barreira natural. Então, é como se eu fosse barrada ali e não pudesse adentrar essa fonte. Então, eu tenho que viver minhas experiências reencarnatórias aqui, até eu ir trabalhando todas as minhas questões, todos aqueles sentimentos que não são sentimentos positivos, para poder então minimizar e reintegrar a fonte. E aí a gente começa a perceber, né, essa necessidade do nosso burilamento mesmo, para a gente aprender a trabalhar as nossas questões, não ficar achando culpados, não ressentir, é simplesmente fazer o nosso dever de casa, é buscar por nós mesmos
sermos a nossa própria medicina, o nosso próprio professor, né? Direcionar o nosso caminho de maneira mais adulta, mais harmônica, né? Sair da nossa infantilidade espiritual para poder adentrar e compartilhar dessa experiência que é o nosso retorno, a nossa unidade, a nossa parte divina, né? Nós somos deuses, vós sois deuses e são criadores também, né? E aí, para a gente reintegrar a nossa, vamos falar assim, ao nosso princípio, a nossa manifestação como ser não seria, mas a nossa manifestação primeira, na verdade, que é esse ser um ao todo, fazer parte desse todo, né? Desse grande Merkaba de luz. É isso que eu entendi, que eu resolvi trazer para vocês e compartilhar, né? E aí vocês podem tirar suas próprias conclusões, fazer as suas percepções, né? Buscar o entendimento para se experimentar também dentro desse processo. Gratidão a todos vocês, espero que tenha ajudado de alguma maneira. Gratidão profunda, até o próximo vídeo, meus queridos.